E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Bom, nessa manhã meio fria que eu tô gravando aqui para vocês, hoje, vocês já sabem, né? Estamos começando aí segunda-feira, é dia de falar de história. No Parabólica sempre é hora de falar de história ou de filosofia. Olha aqui sempre aqui o meu, como é que fala? O meu reloginho aqui para ver quanto tempo eu tenho aqui. Antes da gente começar, eu queria convidá-los a me seguir nas redes sociais, a também assinar o canal se você ainda não for um inscrito, não é verdade? É compartilhar esse vídeo se ele for útil para vocês de alguma maneira, para ajudar, incentivar a gente a fazer mais conteúdo aqui. E também eu convido vocês a dar uma passada ali na minha plataforma, o História 10, onde a gente está fazendo o curso de História para o Enem, né? Tá com preço bacana, tá com vídeo aulas legais, a gente tem baterias de exercícios, a gente tem, que mais? A gente tem mapas mentais exclusivos para quem é assinante da plataforma História 10. Então não perde tempo, dá uma olhada aí, o link aqui está aqui na descrição, ok? Hoje é dia de falar de nazismo, como a gente está fazendo essa série sobre sociedade nazista, não é uma série sobre guerra, não é uma série sobre como que o nazismo chegou ao poder, a gente já tem muito disso aqui no canal. A gente já fez um vídeo falando da Noite das Facas Longas e o último vídeo foi sobre cultura, né, como que funcionava a cultura nazista. Hoje, especificamente, a gente vai falar de um dos temas que as pessoas mais têm dúvidas, as pessoas mais têm curiosidades, né, que muito se pergunta isso em sala de aula. Uma das perguntas que eu mais tenho assim em sala de aula é sobre a religião dentro do nazismo ou as religiões, como que funcionava a igreja. As pessoas perguntam para mim, o nazismo era cristão, né? Porque todo mundo tem dúvida. Hoje a gente vai responder tudo isso, ok? A gente vai tentar fazer uma análise bem tranquila, mas que é bem embasada aqui. Bom, o que a gente precisa saber? Inicialmente, eu já indico a vocês que eu já falo para vocês que o nazismo, tá? A gente vai por partes, ele tem uma pegada, tá? Se você olhar na origem do nazismo, ele tem uma pegada pagã, tá? A gente vai explorar esse lado agora. Você fala, por que uma pegada pagã? Principalmente, gente, porque o nazismo, a ideia do nazismo, tá? A questão que transforma, né, que faz o nacionalsocialismo ou o nazismo, é a ideia da origem, né? Vocês lembram disso? Que os nazistas, eles se consideram, né, os descendentes daqueles antigos povos germânicos que habitavam as florestas, né, que eram povos guerreiros, né, os povos bárbaros que vinham dos saxões, né, que seriam principalmente os saxões, mas nós teríamos também os francos, os visigodos, os ostrogodos e por aí vai. E a religião desses povos era uma religião pagã, significa que eles cultuam deuses, né, ligados à natureza, são deuses, são politeístas, né, o deus vento, o deus a árvore e por aí vai. É uma tradição, né, medieval desses grupos que viviam nas florestas, e como os nazistas se colocam como os descendentes diretos desses povos lá que formaram depois o Primeiro Reich, mesmo o Primeiro Reich sendo católico, o que vinha antes era de acordo com o paganismo, eles consideravam que eles deveriam ser, uma sociedade ideal nazista deveria ser uma sociedade pagã. Inclusive o Hitler, né, você tem registros de que ele era de fato pagão, tá? Por favor, não confundir. Paganismo não significa ateísmo, porque você acredita em deuses, só que não são deuses ligados aí ao monoteísmo. Então não é cristianismo, não é islamismo, não é judaísmo, tá? Tudo bem, mas como que fica isso dentro de uma sociedade na Alemanha ali na década de 30, na década de 40? Porque você tem um empecilho. Eles acreditam que deve ser paganismo, só que eles não podem ignorar a tradição que a sociedade na Alemanha estava já tomando há 500 anos minimamente, pouco menos de 500 anos. Que é que o paganismo ele não representava mais ou menos assim nem 2% da população. O paganismo seria uma religião pregada pelo ideal nazista, mas a maior parte da população, a maior parte, assim, grande parte na verdade, que seriam 2/3 da população alemã, né, ela era uma população basicamente luterana. Até mesmo por conta da tradição. Lutero viveu dentro do Sacro Império Romano Germânico. Lutero, na sua reforma protestante, foi em 1517, ele nasceu ali onde é a Alemanha hoje, né? Onde era a Alemanha nos tempos de Hitler. Então, se tinha uma tradição protestante. Então, 2/3 da população da Alemanha eram
protestantes. E é logicamente que o nazismo ele não pode ignorar essa ideia, né? Principalmente porque uma coisa que vocês precisam entender bem é que a história das mentalidades é um negócio que não se muda do dia para a noite. Simplesmente o nazismo vai lá e vai falar que é proibido ser protestante, você agora vai ter que ser pagão. Uma pessoa que está ali há 500 anos, né, a sua família com uma tradição de 500 anos, valorizando Lutero, né, rezando, né, orando pela questão litúrgica protestante, simplesmente não vai virar pagão do dia para a noite. Então o nazismo, como um movimento ideológico, que eu já falei para vocês, vai ter que saber lidar com essa situação, né? É uma situação até então um pouco complicada. Daqui a pouco a gente fala do catolicismo, primeiro o protestantismo, tá? E como que o nazismo vai fazer isso? Inicialmente, o nazismo não vai querer, olha só, prestem bem atenção, destruir o protestantismo, porque destruir o protestantismo basicamente representa destruir a sua população. Uma população não vive sem cultura, e o protestantismo fazia parte da cultura da Alemanha, tá? Muito mais do que o paganismo, que era uma coisa muito mais antiga, que quase se perdeu com o tempo, mas o nazismo estava tentando reerguer. E aí como é que você faz? Você tenta atrair o protestantismo para o lado, né, fazer uma junção entre o protestantismo ligado ao nazismo. Então, começa-se a ideia de tentar criar uma igreja que eles vão chamar de Igreja Nacional Alemã, tá? Que é uma igreja que vai ser de fato monoteísta, mas com algumas coisas do politeísmo pagão. Então eles vão tentar converter, né, os seguidores de Lutero, os protestantes, a um novo ideal. É tentar fazer com que a política se sobressaia em cima dessa religião. Como é que você faz isso? Não é muito complicado, eles vão tentar reescrever o Novo Testamento, eles vão tentar criar um Novo Testamento que seria um Novo Testamento germânico, onde Jesus, olha só, Jesus vai ser considerado um grande Messias, logicamente, eles não vão ignorar, porque isso é a base do cristianismo, logicamente, só que eles vão considerar Jesus como um germânico, né? Tanto é que eles vão chamar o Jesus de nórdico. E vão tentar adequar a história de Jesus para a criação dessa Igreja Nacional Alemã, vão tentar adequar a história de Jesus dentro dos moldes germânicos. E aí você vai ter os grandes vilões, eles vão ter que achar os grandes vilões aí para tentar, que vão tentar destruir a vida de Jesus, certo? E nesse caso, os grandes vilões são os judeus. Então entendam, essa ideia de um Jesus loiro, puramente europeu, não vem do nazismo, tá? Mas eles utilizaram muito bem essa ideia e transformaram Jesus em nórdico, tá? Se você for olhar, eles estão tentando ir na contramão do que a Bíblia fala, né? Que Jesus vem do judaísmo, tal, mas eles estão ignorando isso. Na verdade, eles estão trabalhando com a ideia de que os judeus são os vilões aí nessa história, e Jesus, ele é um homem, né? Uma entidade que é nórdica e vai passar por tudo aquilo porque os judeus justamente o prejudicaram. Tudo bem, muitas pessoas aderiram a esse ideal, muitas pessoas realmente gostaram disso. A Igreja Nacional da Alemanha, ela não deu 100% certo, mas começou a crescer esse ideal da Igreja Nacional da Alemanha. Só que qual que vai ser a ideia? Alguns grupos de protestantes vão se negar a aderir à Igreja Nacional da Alemanha, porque vão falar, Jesus está à frente de tudo isso, tá? E aí vai ser criada uma igreja protestante, uma igreja dentro do protestantismo que resiste, tá? Que resiste a essa ideia germânica em cima das ideias de Lutero. Essa igreja a gente vai chamar de igreja confessante ou igreja confessional. E o seu líder era o Dietrich Bonhoeffer, eu acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza. Esse cara, ele vai começar a resistir ao nazismo ali nos anos 30, ele vai resistir, vai falar assim, Jesus é do jeito que o Novo Testamento está falando, Jesus não é do jeito que esse testamento germânico está falando. Resultado disso tudo é que o líder, né, os membros da igreja confessional geralmente serão presos e serão colocados em campos de concentração. A igreja confessional, ela foi destruída pelo nazismo. Assim também como os testemunhas de Jeová, que eram aqueles que tinham um triângulo vermelho, triângulo roxo, né, nos seus pijamas, né, na sua roupa, nos campos de concentração. É uma das coisas que as pessoas me perguntam muito. Por que os testemunhas de Jeová foram perseguidos pelo nazismo?
É muito simples entender. Assim como ali na igreja confessional, que tem uma ligação muito forte, os testemunhas de Jeová se negaram a aderir aos ritos germânicos. Os testemunhas de Jeová são aquela parcela desse grupo que a gente está falando que se negou a simplesmente falar assim, a gente agora está fazendo um novo testamento germânico. Eles se negaram de fato e eles falaram assim, Deus vem em primeiro lugar, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E aí sim eles também foram perseguidos, foram presos, foram colocados em campos de concentração, porque eles não se converteram à Igreja Nacional Alemã, assim como a Igreja Confessional, ali os testemunhos de Jeová não se converteram à Igreja Nacional Alemã. E como que vai ser esse processo aí? Deixa eu ver o tempo aqui, quanto é que eu tenho. E como que vai ser esse processo? Os testemunhas de Jeová, eles tinham o direito a se converter até mesmo em campos de concentração. Trabalharam duro, muitos morreram, logicamente, foram transformados em escravos, mas a partir do momento que um testemunha de Jeová fala assim, eu me converto, ele basicamente agora ele está adepto a seguir o nazismo, mas isso era raro, tá? Isso não acontecia porque, como eu falei para vocês, a mentalidade ela é muito forte, né? A mentalidade é muito forte e eles foram muito coerentes durante todo esse processo, então eles não seguiram esse processo. Então, vocês já entendem, 2/3 da população alemã era protestante, grande parte foi lá e se converteu, temendo, né, a morte, temendo os campos de concentração, mas houve uma pequena parcela aí dos testemunhas de Jeová, igreja confessante ou confessionária, que não se converteram e foram jogados no campo de concentração. Então a tradição alemã é uma tradição protestante na maioria dos casos, tá? Agora, e o catolicismo? O pessoal pergunta assim, mas eu quero saber do catolicismo também, né? Porque as pessoas também, uma outra dúvida que as pessoas me perguntam, o nazismo era católico, cristão católico, Igreja de Roma, como que funciona isso? Gente, como eu já falei para vocês, o nazismo pregava a volta ao paganismo, as antigas religiões dos povos germânicos, né? Só que é claro que eles tentavam colocar o paganismo, isso é muito importante saber, com a ideia de superioridade. Tá? Eles tentavam levantar o paganismo dentro dos ideais positivistas, de que, como você está cultuando, né, valorizando os deuses da natureza, eles acreditavam nesse paganismo onde a lei do mais forte, né? Eles tentavam dizer que o mais forte prevalecia, o que se adequava melhor, mas que era o mais forte. E nesse caso, os pagãos germânicos, tá? É um pouco, inclusive tem muitas pessoas que estudam muito isso, que dizem que eles inclusive deturparam a ideia do paganismo, que o paganismo ele não prega essa superioridade, ou os paganismos, né? Não existe um paganismo. Mas que eles tentaram deturpar, né, com essa ideia de superioridade. E eles precisam lidar também com a Igreja Católica, porque o cristianismo católico romano é muito forte. Eles perseguiram a Igreja Ortodoxa, mas o catolicismo romano foi também inicialmente muito perseguido. É um pouco confuso entender o catolicismo, porque inicialmente os nazistas eles não aceitam o catolicismo. Eles veem que o catolicismo tem uma força muito grande no mundo, mas eles não aceitam o catolicismo. Um dos motivos é porque eles acreditavam inicialmente que o catolicismo ele tinha uma ligação forte e uma subordinação / obediência ao fascismo de Mussolini. Afinal de contas, nós estamos falando da Igreja de Roma. Inclusive foi o Mussolini, a partir da Marcha sobre Roma, de alguns acordos que estabeleceu, por exemplo, o Estado independente do Vaticano. Então diziam, apesar do nazismo ter uma ligação forte com o fascismo, eles tinham sim uma rivalidade, né? O nazismo é um tipo de fascismo, mas tinha sim uma rivalidade porque os nazistas acreditavam que eram muito maiores do que qualquer tipo de fascismo no mundo. Então eles já tinham essa crítica de antemão, falando que a Igreja Católica ela era subordinada ao fascismo, não ao nazismo, então eles já tinham essa crítica. E aí que 2 papas serão importantes aqui nesse processo. A Igreja Católica não vai aceitar inicialmente também o nazismo na Alemanha, tá? Então vai ter uma resistência da Igreja Católica entre o Papa Pio XI, o primeiro Papa aí que a gente está falando é o Pio XI, e o mais importante que vai ser o Pio XII, que vai ser o famoso Eugênio Pacelli. O que vai acontecer? Esses papas aí, eles, de antemão, como eu falei para vocês, eles não apoiam o nazismo, eles abominavam, eles condenavam o totalitarismo, a Alemanha era totalitária, então eles abominavam o totalitarismo, eles abominavam qualquer tipo de perseguição religiosa, o que a Alemanha fazia, né, inclusive tentando pregar o paganismo, mas eles não abominavam o antissemitismo, tá? Então,
tem uma brecha para a Alemanha nazista ter uma relação com a Igreja Católica, porque abominar totalitarismo, você abomina o totalitarismo em qualquer parte do mundo. Abominar a perseguição religiosa, lógico, você está falando de uma Igreja Católica, mas não abominar o antissemitismo é a brecha que eles estão tendo para poder negociar com os nazistas, né? Então, assim, até mesmo porque a Igreja Católica barra rival do judaísmo, né? E aí, o que vai acontecer? O Eugênio Pacelli, que é o Pio XII, ele vai assinar um acordo com os nazistas chamado de Reichsconcordata, se eu não me engano, esse é o nome que a gente dá, que seria um acordo papal com o Império Nazista. E o que diz esse Reichsconcordata? Muitos clérigos estavam sendo perseguidos, presos e também sendo colocados em campos de concentração porque não aceitavam as diretrizes do nazismo. A Igreja Católica precisava fazer algo para poder proteger os clérigos que viviam na Alemanha, o clero alemão. Mas como é que você faz isso? Você entra num acordo com Hitler, né? Você entra num acordo com o Reich alemão. Simplesmente o Reich Concordata definia o quê? Né? Definia que a Igreja Católica, para não ser mais perseguida, o que ela vai fazer? Ela vai permitir, né? Vai permitir o totalitarismo, vai permitir o antissemitismo, que ela já permitia antes, e ela não irá entrar em assuntos políticos mais. Ela simplesmente está se calando para assuntos políticos na Alemanha nazista. Por isso que a Igreja Católica, né, o Eugênio Pacelli é um papa considerado aí que colaborou com Hitler, de certa forma, porque ele se omitiu em relação ao que o nazismo dizia. Aí você pode aí julgar se era uma questão de vida ou morte ou não. Não estou aqui para fazer esse julgamento, estou aqui para passar os fatos, os dados para vocês, né? E aí o Eugênio Pacelli ele entra nesse acordo de que a Igreja Católica não irá entrar em assuntos políticos, tá? O Reich Concordata é isso. A Igreja Católica não entra em assuntos políticos e permite com que o nazismo faça lá as suas coisas, mas o nazismo não irá fazer mais perseguição religiosa contra a Igreja. É o seguinte, o Estado alemão nazista não persegue mais a Igreja Católica e a Igreja Católica, por conta disso, não entra em assuntos políticos. Aí o Eugênio Pacelli foi julgado de colaborar com Hitler porque se omitiu. Tinham muitos clérigos, como eu falei para você, o clero alemão estava sendo muito perseguido, estava sendo jogado em campos de concentração, e isso basicamente foi parando, principalmente, na verdade, se você for pertencer ao clero alemão e não entrar em assuntos políticos, tá? Na Alemanha. Resultado disso tudo, muita gente vai achar então que o nazismo ele era cristão. Não, o nazismo ele era pagão, não era nem protestante nem católico de Roma. Ele pretendia se ligar ao paganismo. Só que isso vai ser muito difícil, porque, como eu falei para vocês, menos de 2%, tá, da população alemã era pagã. Até mesmo membros do partido nazista, como Hitler, o Goebbels, entre outras, o Himmler, que era da SS, o comandante da SS, eles sim, de fato, eles eram pagãos. Agora, tirando esse pessoal, o pessoal que apoiava o nazismo, o cidadão comum que apoiava o nazismo, geralmente ou ele era protestante ou ele era católico, né? E aí, então, o nazismo teve que lidar com essas situações. Ele permitiu igrejas católicas na Alemanha, porque vendo aí a força da Igreja de Roma, então permitiu-se igrejas católicas na Alemanha, desde que essas igrejas não entrem em assuntos políticos. E eu já estava terminando o vídeo quando eu lembrei aqui do livro, né, que eu sempre cito para vocês, eu estou vendo ali no vídeo, está aqui, ó, no enquadramento, do Richard Evans, né, que essa aqui é a Bíblia, né? E eu até marquei uma página aqui para mostrar para vocês o pensamento, por exemplo, da juventude hitlerista, né? O que a juventude hitlerista pensava sobre religião seguindo as diretrizes do Hitler. Eu vou abrir aqui, vou ficar meio desengonçado, porque eu estou com pouco espaço aqui. Se você não sabe, o microfone está aqui embaixo, se abafar o som, né? Estou virando a página aqui, deve estar aparecendo. Um chamado, né? O que a juventude hitlerista gritava em relação às religiões. Eu vou ler, esqueci de ler essa parte para vocês, vou ler agora para vocês entenderem, né? Uma das palavras de ordem da juventude hitlerista ligada à religião. Saca só, gente, ó. Somos a alegre juventude hitlerista. Não precisamos de nenhuma verdade cristã. Olha só, pois nosso líder Adolf Hitler, nosso líder, é sempre nosso intercessor. Então está-se ignorando qualquer realidade cristã, porque Hitler vem em primeiro lugar. A política vem primeiro do que a religião. Nesse caso, tá? Não importa o que os padres papistas tentem. Somos crianças de Hitler até a morte.
não seguimos Christus, mas sim Horst Wessel, que é um dos líderes ali, o líder da juventude hitlerista. Fora com o incenso e o vaso de água benta. Eles estão, tipo assim, ignorando os apetrechos, né? os artefatos da liturgia cristã. Como filhos de nossos ancestrais, olha só, aí já está falando dos germânicos, de eras há muito passadas, marchamos enquanto cantamos com bandeiras erguidas. Não sou cristão nem católico, sigo com a SA, haja o que houver. Olha só, então nesse cântico, né, nesse grito da juventude hitlerista, vocês conseguem achar as referências, né, a crítica ao cristianismo, né, a exaltação a Hitler, a liderança da juventude hitlerista e até aos antepassados, que são os germânicos. Eu acho fundamental a gente ler, né, textos da época para poder entender o que de fato eles pensavam. Gente, eu espero ter respondido grande parte das dúvidas de vocês, foi muito interessante fazer essa pesquisa, porque é algo que as pessoas têm muita curiosidade, têm muitas dúvidas sobre a religião, né, na Alemanha nazista. Eu espero que as dúvidas, a maior parte delas, não todas, mas porque eu sei que a gente não consegue sanar todas, mas grande parte, pelo menos a base dessas dúvidas sobre religião na Alemanha nazista, estejam sanadas aí por vocês, mas vocês podem deixar aí nos comentários. Se for possível, preciso fazer um vídeo 2, alguma coisa assim que eu tenho que aumentar a pesquisa, eu faço isso com o maior prazer. Deixa aí nos comentários, sempre com muito respeito, logicamente, é o que eu sempre peço para vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fui!